Passamos então à segunda apresentação, o professor Rui Batista, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, vai-nos falar das novas guidelines de 2018, da utilização dos novos, qualquer dia já não são novos, dos anticoagulantes orais diretos na fibrilação auricular, o que é essencial saber na prática clínica. Obrigado, Diogo. Portanto, o que me foi pedido para fazer nesta palestra foi, no fundo, guiar-vos pelo documento da European Heart Rhythm Association, que se dedica exclusivamente à utilização dos anticoagulantes orais novos ou diretos no contexto da tromboprofilaxia na fibrilação auricular. De facto, tem evoluído substancialmente, já como não são novos, nos últimos 10 anos, o nível de recomendação das sociedades científicas que habitualmente nós acabamos por seguir, e vemos que nos últimos 10 anos nós passámos de uma recomendação que era naturalmente exclusiva para os anticoagulantes orais antivitamínicos K, para neste momento as duas principais sociedades científicas mundiais no âmbito da cardiologia considerarem que os NOAC são preferidos aos antivitamínicos K para a maioria dos doentes com fibrilação auricular. O documento é este, pronto, está aqui a referência que vai servir de base a todas as figuras que eu vou mostrar de agora em diante, exceto ser assinalado de outra forma. O documento aborda de forma extensa vários temas que são importantes no manejo clínico diário destes doentes. Eu não se assustem, eu não vou passar todos eles, vou selecionar aqui alguns daqueles que parecem ser mais relevantes para a prática clínica diária. E vamos começar pela elegibilidade para NOAC. O Nuno já falou sobre o score Chades-Vasque e vamos apresentar aqui um curto caso clínico. Uma senhora de 76 anos, com 62 quilos, que tem antecedentes de uma cirurgia cardíaca, uma prótese aórtica biológica há 4 anos atrás, por estenose aórtica degenerativa, com uma fração de injeção de 48%, tem uma hipertensão, uma dislipidemia e insuficiência renal crónica. Está medicada com aspirina, atorvastatina e uma combinação de antihipertensores, e vem à consulta, tem palpitações e fadiga há cerca de um mês, não tem angorosíncope, traz consigo um ECG que é este. Este é o ECG da doente, portanto, a doente encontra-se em fibrilação auricular, e a pergunta que eu coloco é esta. Não sei se podem pôr a pergunta. Posso ler? Portanto, qual das seguintes opções está correta? A depressão de função ventricular esquerda implica antiagregação. A estenose mitral reumática moderada a grave obriga à varfarina. A prótese valvular biológica constitui uma contraindicação absoluta à utilização de NOACs. Mas se a prótese fosse mecânica, poderia ser anticoagulada com dabigatran. Dado o grande risco embólico na fibrilação auricular e uma prótese, ela deve tomar varfarina. Bem, estamos a terminar, portanto, vamos ver o que é que o documento da ERA nos diz sobre esta questão. Portanto, exato. A prótese valvular, a estenose mitral reumática moderada a grave, obriga a varfarina, é o que metade dos votantes escolheu, e esta é a resposta correta. Dado o grande risco embólico, fibrilação auricular mais prótese, deve tomar varfarina. Eu acho que isto é uma questão interessante, depois podemos discutir na discussão. Portanto, apresentação, se faz favor. Este documento de consenso tem esta tabela, que eu penso que é muito útil para nós termos como referência. Aliás, todo o documento é bom para ter como referência, que me diz, logo a vermelho, de facto, a presença de uma prótese mecânica e a presença de uma estenose mitral reumática, habitualmente moderada a grave, contraindicam a presença de uma válvula biológica, como podem ver na quinta linha, não contraindica a utilização de NOAC, e, de facto, alguns doentes com próteses biológicas foram incluídos em ensaios clínicos com NOAC. Relativamente ao seguimento do doente, o documento é muito extenso e muito pormenorizado e dá várias dicas sobre quando, a quem inicia o seguimento do doente, que checklists é que deve seguir, nomeadamente em termos analíticos, em termos de associação ou não do inibidor da bomba de prótons, e deve entregar ao doente um cartão de anticoagulação, aliás, como todos os doentes com varfarina tinham antigamente. Este cartão de anticoagulação encontra-se disponível no site da Sociedade Europeia de Cardiologia, traduzido em português, portanto, pode ser perfeitamente impresso nos locais de trabalho, nos consultórios, e ter o documento como reserva para quando aparece um doente, entregar ao doente este cartão.
Mas este documento da ERA fornece ainda mais dados. Dá várias dicas, como aumentar a adesão terapêutica do doente com fibrilação auricular aos anticoagulantes, de forma polimerizada, e, naturalmente, toda esta informação pode ser fonte para ser utilizada em manuais de boas práticas. Eu mostro-vos aqui um manual de boas práticas que foi desenvolvido numa USF lá do ACES Baixo Mondego, mas a verdade é que todos estes dados estão escritos e feitos de forma muito prática para que possam ser diretamente traduzidos e refletidos em documentos de utilização direta nos cuidados de saúde primários. E agora, então, a segunda questão. Relativamente às populações especiais. A doença renal implica, habitualmente, redução de dose. Em doentes idosos, o risco de queda geralmente sobrepõe-se ao benefício da anticoagulação oral. Os doentes com doença hepática crónica não podem tomar NOACs. O peso é irrelevante para a escolha de todos os NOAC. E os NOAC não têm interações medicamentosas. Podem votar. Bem, estamos a terminar a votação. E pronto, aqui sim, uma resposta sem grandes dúvidas. A doença renal implica habitualmente redução de dose e isto leva-nos a tomar decisões. Então, primeiro, começando pelas interações medicamentosas. De facto, existem interações medicamentosas para os 4 NOAC e nós devemos conhecê-las, pelo menos poder consultar, e é importante conhecer este documento, porque este documento inclui uma grande série de fármacos que podem interagir com os NOAC. Portanto, é um documento de consulta e eu salientaria alguns grupos de medicamentos. Terapêutico antirretroviral altamente eficaz, doentes transplantados que tomam ciclosporina, doentes com neoplasias que estão a fazer quimioterapia, antifúngicos e rifampicina e antiepiléticos. E provavelmente, em doentes que estão a tomar este tipo de medicação, muitos deles serão seguidos em consulta hospitalar, mas pode, de facto, escapar. E, portanto, estes doentes, provavelmente, fará sentido enviá-los a uma consulta especializada para analisar qual é que é a melhor opção e qual é que é a melhor dose para estes doentes. Naturalmente, isto não é tão dramático como no tempo da varfarina, em que um cozido ao domingo podia alterar o INR durante uns dias, devido aos vegetais, mas existem 2 destes anticoagulantes que têm regras de redução de dose relativamente claras para alguns fármacos. O dabigatran relativamente ao verapamil e o edoxaban relativamente à ciclosporina, à eritromicina e ao cetoconazol. Provavelmente aqui no caso do edoxaban o fármaco que acaba por ser mais importante é a ciclosporina, mas isso é interessante para os transplantados porque sabemos que a dose adequada é a dose de 30 mg. Relativamente à doença hepática crónica, os NOAC não são contraindicados na doença hepática crónica e este documento ajuda-nos a escolher se o nosso doente é ou não é candidato a NOAC. E reparem que, mesmo em alguns doentes em Child Pug B, poderá ser possível utilizar NOACs. É uma questão de avaliar o doente, mas, de facto, não é uma contraindicação do ponto de vista clínico a utilização de NOACs. O documento ajuda-nos também a identificar qual é que é a melhor dose para o nosso doente com doença renal. Naturalmente, os doentes com FA, muitos deles são doentes idosos, que têm diabetes, têm insuficiência cardíaca, portanto, a doença renal é muito comum. O documento da ERA ajuda-nos a escolher qual a melhor dose para o nosso doente, tendo em consideração que, por enquanto, os doentes que fazem hemodiálise ainda não têm indicação, pelo menos na Europa, para tomar novos anticoagulantes. Um dado muito importante, e penso que ficou muito bem estabelecido com esta publicação de Christian Ruff, é que o efeito anticoagulante dos novos anticoagulantes é muito previsível desde que sejam respeitados os critérios clínicos de redução de dose. Isto é, se os doentes forem medicados com aquela dose para a qual têm indicação, de facto veem que a concentração do fármaco é perfeitamente linear com a atividade anti-10A, que, neste caso, no caso do edoxaban, que reflete a atividade anticoagulante. E, portanto, estes ajustes clínicos de dose são realmente muito rigorosos e, na larguíssima maioria dos doentes, estes doentes não vão necessitar de qualquer controle adicional do nível anticoagulante. No entanto, alguns doentes, isto aparece neste documento, alguns doentes, nomeadamente doentes com interações medicamentosas, podem beneficiar de uma medição específica do nível de anticoagulação. Aqui, 2 conceitos importantes.
um teste de protrombina ou um APTT normais, nomeadamente para os antifator 10A, não excluem que haja efeito anticoagulante presente. Este é o primeiro dado. E o segundo dado importante é que, de facto, em alguns doentes com algumas interações medicamentosas relevantes ou em extremos do peso, este documento dá uma recomendação para que os doentes sejam avaliados em consulta especializada e, em alguns casos, seja doseado o anticoagulante, mas só em casos muito específicos. Nós, sempre, no nosso hospital, já temos disponíveis para todos os anticoagulantes testes específicos de doseamento. Talvez seja nos procedimentos invasivos e na forma como nós devemos abordar estes doentes que o documento acaba por ser mais útil. Os doentes com FA têm uma grande probabilidade de serem submetidos a procedimentos invasivos, sejam eles coisas simples, como extrair um dente, ou exames mais complexos que envolvem a suspensão do novo anticoagulante durante algum tempo. É importante compreender que, em nenhum caso, num doente medicado com NOAC, há indicação para que o doente faça terapêutica de ponte, bridging, com enoxaparina, porque a farmacocinética da larga maioria dos NOAC é muito semelhante às heparinas de baixo peso molecular. Nesta tabela, temos essencialmente duas variáveis que temos que avaliar. O risco cirúrgico, da intervenção cirúrgica, o risco hemorrágico, e o nível de função renal do doente. E de acordo com estas duas entradas, estas ordenadas, estas abscissas, nós podemos escolher quanto tempo antes do procedimento é que nós devemos interromper o NOAC. Naturalmente que o NOAC deve ser reintroduzido o mais precocemente possível, logo que a hemostase esteja garantida. Os procedimentos são divididos em 3 níveis de hemorragia: menor, baixo e alto, e de acordo com o tipo de procedimento e o risco de hemorragia, nós podemos então avaliar qual é que é o tempo de suspensão de dose para cada doente e para cada NOAC. O documento tem esta tabela também muito útil para dar ao doente, ela está em inglês, mas é muito útil para dar ao doente, para ele compreender exatamente que tomas é que deve saltar antes de fazer qualquer intervenção. Este é um documento de educação para a saúde muito útil, também pode estar impresso, disponível para dar aos doentes e, por exemplo, aos enfermeiros que fazem a gestão. Relativamente a este aspecto complexo, fibrilação auricular e doença coronária, para aqui, de facto, cada documento da Sociedade Europeia de Cardiologia tem um esquema relativamente diferente como abordar estes doentes que têm um infarto ou que têm doença coronária e que têm fibrilação auricular. Essencialmente, existem 5 conceitos que nós devemos reter. Em princípio, a varfarina não é uma boa opção para doentes que têm que tomar um antiagregante, nomeadamente o inibidor P2Y12, como o clopidogrel. A aspirina, em alguns casos, deixará de ser obrigatória. E, portanto, neste momento, nós já estamos a selecionar alguns doentes que têm, por exemplo, um infarto ou que são tratados e que saem do hospital já sem aspirina, apenas com clopidogrel e um novo anticoagulante. Quando nós utilizamos a aspirina, e dependendo do risco hemorrágico do doente e do risco trombótico do doente, a duração da aspirina pode ser reduzida até, por exemplo, 1 mês, 3 meses. Vai depender do doente e existem milhares de combinações possíveis com todos estes fármacos e todas estas estratégias. As durações vão ser também dinâmicas, como tinha dito, e, portanto, há doentes que vão ser medicados com aspirina, clopidogrel e um NOAC, mas outros doentes poderão sair, por exemplo, só com clopidogrel e um NOAC, e é importante compreender que estas decisões vão variar muito e vão depender muito de doente a doente. Finalmente, queria falar apenas sobre 2 situações especiais que são abordadas neste documento. Uma delas é um problema que temos sempre, que é o que fazer com o doente muito idoso. E muito idoso não é acima de 65 anos. Muito idoso é acima de 85, 90 doentes, e nós já temos muitos doentes destes. Muito recentemente foi publicado pelo professor Gregory Lipp esta análise na Circulation de anticoagulação em doentes com mais de 90 anos em Taiwan. E o que é que eles mostram? Que, de facto, fazer varfarina relativamente ao endpoint, ao AVC isquémico, é melhor do que fazer aspirina, nós já sabíamos isso, mas que relativamente àquele endpoint que mais nos preocupa, a hemorragia intracraniana, de facto, a fazer antiagregante não protege nada face à varfarina. Portanto, a anticoagulação é muito superior do que a antiagregação. Mas mesmo nesta população com mais de 90 anos, nós vemos que os novos anticoagulantes são igualmente eficazes na profilaxia do AVC isquémico, mas do ponto de vista de hemorragia intracraniana, eles são realmente muito mais seguros numa população muito frágil com mais de 90 anos. E, portanto, este é mais um dado que vem cimentar a segurança destes fármacos, mesmo em doentes muito, muito idosos. Finalmente, só um ponto para os doentes do extremo do peso.
Nós temos doentes com baixo peso, nomeadamente doentes idosos, que têm menos de 60 kg, e aí é importante ter atenção às indicações de redução de dose para os doentes com menos de 60 kg, mas é um desafio muito maior os doentes com muito alto peso, mais de 120, 130 kg. Nesses doentes, não sabemos bem qual é que é o comportamento dos NOAC. E, mais uma vez, quando anticoagulamos doentes com 130, 140 kg, esses doentes, eventualmente, poderão beneficiar, mais uma vez em consulta especializada, do acompanhamento específico relativamente ao doseamento dos novos anticoagulantes. Portanto, eu aconselho-vos a consultar, a ter este documento como consulta no gabinete. Existe também uma aplicação para o telemóvel que tem todas estas tabelas e todos estes diagramas e, portanto, a consulta diária no dia-a-dia é muito rápida, é muito fácil e até para mostrar ao doente algum dado é, de facto, uma excelente opção. Obrigado. Muito obrigado, professor Rui Batista.